Então, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe em mais uma segunda-feira abençoada, onde buscamos esse tema tão importante, né? O caminho reto. Mas hoje a gente trouxe o caminho reto do coração. Falamos, o Jorge, né, falou há uns 15 dias, sobre Maria de Magdala, e a gente viu o caminho dela ali, não só pelo coração, mas pelos prazeres da vida. Mas tem uma outra personagem muito importante no livro Paulo e Estevão, Abigail, que a gente pode estar buscando esse caminho reto do coração. Não existia o espiritismo ainda, né? Eles acreditavam na lei mosaica, seguiam a fundo a lei mosaica. Abigail foi noiva de Saulo de Tarso. Então, nós trouxemos essas duas personagens este mês para a gente pensar um pouquinho nesse caminho reto da vida material e dos prazeres, e de um caminho reto que já está no nosso coração, no nosso DNA, né? Como diz, nós temos o DNA divino. Hoje a gente vai falar desta irmã. Quem foi Abigail, então, na vida de Paulo de Tarso, né? Na vida de Saulo, inicialmente, e depois de Paulo, mostrando bem a nossa realidade material, mas principalmente a vida espiritual desses irmãos, né? Aquela promessa, né, de vida futura tão bem esclarecida aqui, e uma pessoa que não tinha, que tinha sim o DNA divino, né? Mas não o conhecimento ainda de Jesus. Uma jornada lindíssima que a gente vai ver hoje. Eu tirei alguns desenhos e algumas fotos que fazem referências ao livro Paulo e Estevão. Esta é Abigail, muito dedicada pelos ensinamentos dos pais à lei mosaica, à lei de Moisés, né? Ainda lá no olho por olho, dente por dente, mas já com coração cristão. Nessa época não existia, né, o nome cristão, ainda, ele não havia, mas eu quis dizer assim, com o coração voltado a todos os ensinamentos que Cristo havia trazido, mesmo sem tê-lo conhecido e vivido ali com ele. Isso acontece no ano de 34, um ano após a morte do corpo físico de Jesus. Então, Jesus já pregava, Jesus já conhecia, era conhecido, tanto que o irmão Estevão vai seguir Jesus, mas interessante a gente ver a história, porque Abigail não conhecia Jesus e tem as marcas de uma mulher valorosa que encontra o seu caminho, né? Então, foi pacificadora e bondosa, respeitosa, sincera, uma mulher forte, uma moça forte, muito valorosa, com os valores da religião que os pais transmitiram, e é resgatada dentro desse caminho reto aí que a gente está trabalhando esse mês, com os valores que já eram dela, né? E apenas foram fortalecidos. Então, Saulo de Tarso apaixonara-se por uma jovem encantadora da cidade de Corinto, por nascimento, e que vivia em Jope com o casal que adotara depois da morte de seu pai, Josedepe, e a prisão do irmão Gesiel, enviado como escravo, né, para os barcos, para as galeras romanas. Então, a vida dessa mocinha, além dos estudos das escrituras mosaicas, era o plantio de rosas no seu quintal. Uma moça tranquila, adorável. A descrição de Emmanuel no livro, dessa moça meiga e carinhosa, e de um irmão como um moço de coração bondoso, separado aqui, viu, gente? De coração muito bondoso. Então, no ano de 34, os judeus que viviam lá em Corinto, né, cidade incorporada ao Império Romano, sofreram muita perseguição, conduzida pelo pré-cônsul Licínio, que era preposto de César, na província de Acaia, que culmina no assassinato do pai, Josedebe, e na prisão do irmão, Gesiel, que vai trabalhar lá nos barcos, né, nas galeras romanas. Então, é interessante a gente voltar na história, porque José Sebe, ele foi espancado por não fazer reverência aos soldados. Um dia ele estava passando, e ele não reverencia os soldados romanos, eles abatem nele. É jogado
O velho José Sebe amarga uma prisão injusta, e nisso a esposa falece de desgosto. Ele tinha um pequeno sítio também, nisso as propriedades são tomadas, ele tinha um pequeno sítio, e ele resolve, então, no dia que ele está voltando desse pequeno sítio, reverenciar os soldados, porque uma vez não fez e foi espancado e preso. E também é espancado pela soberba de reverenciar os soldados. E aí ele vai para casa, muito chateado, né? E os irmãos, e diz que vai conversar com Licínio, né? Pedir perdão, pedir que devolva os seus bens. E os irmãos pedem ao pai que não procure o precônsul para pedir misericórdia. Não vai, né? Aconteceu já de apanhar, agradecendo, né? E nessa noite eles pedem para abrir as escrituras mosaicas e encontram a leitura em Provérbios 3, 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Para que ele, como o coração da filha e do filho, esquecesse aquilo, né? Deixasse para lá. Mas o pai não escuta. Os filhos procura Licínio, que confisca todos os seus bens. E ainda dá um castigo de 10 bastonadas, né? Revoltado quando liberado, ele coloca fogo na propriedade de Licínio. E Gesiel, correto e justo, vai ajudar, né, no incêndio. Mas descobrem que um funcionário muito amado de Licínio vem a desencarnar. Ao descobrir que o pai foi responsável, né, os Sambo, Abigail e Licínio, os filhos cantam louvando a Deus e pedindo ajuda de Deus para o pai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos e muito amigos. E quando Licínio descobre quem foi o responsável, prende os três. Jezedebe pede piedade, mas é açoitado 20 vezes. E Gesiel assume toda a culpa do incêndio, tentando livrar o pai amoroso. Presos ao poste da tortura, filho foi destinado às galeras, né? E o pai foi atingido por uma chicotada no pescoço e acaba sem querer, né? E acaba desencarnando. Nisso, Gesiel pede para a irmã que ore, que peça por eles. E ela ajoelha ali e faz o canto, eles tinham o hábito de as preces serem cantadas. E ela começa a cantar a prece dos aflitos, eu coloquei mais para frente, todos ali enebriados pela prece cantada de Abigail, e Licínio a libera. Tirem essa mulher daqui. Todos ficaram, até Licínio. E um dos soldados, tão emovido com aquela canção, orienta a fugir. E ela foge. E ela vai procurar Sostênia, uma amiga da mãe da família, que fala da fuga de Zacarias e Raquel para Jope. Então Gesiel vai para as galeras e conhece Licipo, o chefe, o chefe imediato, que reconhece nesse moço o espírito bondoso. E logo depois ele conhece Sérgio Paulo, que vai ser em homenagem a esse, e Paulo, que o nome Saulo é transferido para Paulo, nós vamos ver mais para frente. O chefe superior, que adoece, e é Gesiel, que é designado para os cuidados dele. Tornam-se ali amigos, é uma amizade de irmãos. Então, Licipo e Sérgio Paulo resolvem registrar a morte de Gesiel para ajudá-lo a fugir, moço tão bom. Em fuga, ele adoece, faltou azinho aqui, e chega até a casa do caminho. E aí está lá no livro. Gesiel estava doente, ganhara a liberdade, mas estava só no mundo. Sua moléstia era grave. Auxiliados pelos cristãos que lhe acolheram, foi levado à casa do caminho. Lá conhece Pedro, que cuida dele com carinho paternal. Gesiel não entende aquela dedicação fraterna e questiona Pedro qual é o motivo de chamá-lo de irmão. E a partir desses cuidados, e a partir desse contato com as mensagens do Cristo e seus apóstolos, que esse nosso irmão se transforma num trabalhador ardoroso do Cristo. Ele é Estevão. Bom, um ano depois, no ano de 35, Saulo conhece Abigail, se apaixonam. Abigail não esconde a sua história.
Saulo promete ajudá-la na busca de encontrar o seu irmão, tá? Mas um dia, nas orações aqui da Casa do Caminho, ele escuta uma palestra de Estevão. Ele participa dessa casa, desses encontros e não gosta do que ouve sobre o Nazareno, né? A ideia deles é que eles querem tomar, né, ali o poder de Licínio, de César. Então, ele tinha um temperamento muito inquieto e bravo. Apenas junto à noiva, ele era tranquilo e amoroso. Chegava a questionar a noiva sobre o amor entre ele e o irmão Gesiel, pois Abigail buscava incessantemente o irmão. Olha isso. Ele dizia: Abigail, amarias mais a teu irmão mais que a mim? Que dizes? Dizia a moça delicada. Entendes o meu coração fraterno? Isso me exime de mais amplas explicações. Como sabes, querido Gesiel foi meu amparo nos dias de orfandade materna. Companheiro de infância e amigo de juventude sem sonhos. Foi sempre o irmão carinhoso que me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das verezas do mal e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo que encontraste em mim constitui dádiva da sua generosa assistência de irmão desvelado. Saulo observou-lhe o olhar úmido de pranto e considerou com bondade: Não chores. Compreendo tuas sagradas razões afetivas. São partes do livro Paulo Estevam. Ela sempre compreendia e aceitava o noivo intransigente. Saulo teve também formação judaica, né? Mosaica, desculpa, mosaica. Abigail, com que ansiedade te esperei, ele dizia para ela naqueles momentos de encontro. Paulo, gente, era muito correto nas observações das leis mosaicas, como nós buscamos o Cristo hoje, ele era muito correto, né? Ele dizia para ela: Dar-te-ei meu coração dedicado. Abigail, meu espírito estava possuído somente de amor à lei e aos meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo, mas nunca traí o ideal divino que me vibraria alma sincera. Quer dizer, um homem justo, né? E ao se despedir, ele sempre dizia: fiel para sempre. E ela respondia: sim, querido, que não fareis por ti? Mandarás e obedecerei. Serás a ordem da minha vida, eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiver desfadigado, lembrar-me-ei de minha mãe e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orientações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus, serás a lei, serei tua serva. Quer dizer, a dedicação de uma mulher que quer se submeter a ser esposa, mãe, né? Mas naquele momento uma lei foi aprovada e liberaram a perseguição a todos os seguidores da Casa do Caminho. Todos foram presos, menos Tiago, que estava lendo as escrituras mosaicas. Olha que interessante. Gamaliel, naquela época, a gente já sabe a história de Gamaliel, um grande professor de Paulo, grande mestre do Império Romano, ele pede demissão do governo e pede para que Tarso libere, que Saulo libere os irmãos do caminho. Ele libera todos, menos Estevão, que deve ser sentenciado, né? A gente sabe que Saulo, né, tinha um coração muito mais a menos quando estava perto das palavras da noiva, né? Mas primeiro a obrigação. E aí a gente sabe do apedrejamento de Estevão, né? Para dar o exemplo, né? Mas antes desse terrível espetáculo, Abigail pede perdão para esse sentenciado, sem saber, né, que é seu irmão. Peça que renegue Jesus, ela diz para ele. O noivo diz que exige que ela participe, porque é um evento muito importante para o seu cargo, né? E ele exige ações. Esse cargo exige que ele tenha impulso, que ele seja rude. Mas era junto à noiva, ele era muito humilde e amoroso junto à noiva, mas muito imperioso e impulsivo nessas horas que mostrava o seu cargo, né?
que era aquilo que a gente conhece da lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Estevão, em paz, não renega o Cristo, claro, e sente ali mãos carinhosas a tocá-lo enquanto ele já começava a agonizar. Sente a presença de Jesus, olhando com muita tristeza para Saulo. Estevão pede a Jesus que perdoe. Nisso, Saulo entende a situação de ali, né, ser o irmão da noiva, porque ela fica num estado, e se isolam numa das salas, né? E ali se reencontram os três afastados de todos. Então, Estevão diz que está com Cristo e Abigail diz: Mas quem é Cristo, né? E Gesiel explica por que da mudança de nome, o que ele fez nesses últimos anos, perdoando a todos e dizendo que Cristo os abençoe, quando descobre que Saulo é o. Ele já havia tido na Casa do Caminho um discurso, né? Uma discussão, vamos dizer assim, com o Saulo, quando ele foi lá ouvir a sua palestra. Perdoa a todos, e Saulo fica boquiaberto com esse perdão. Ele esperava o quê? Ódio daquela pessoa. Então, Abigail declara a prece dos aflitos nesta hora que eu comentei lá atrás e vou ler aqui. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. E eles sempre cantavam, mas a voz estava tão embargada que ela só recitava. Nas aflições do caminho, na noite mais tortuosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor do mal, que nos últimos instantes sentimos a luz da vida renovada e redimida, a paz ditosa e imortal. Está no livro, na página 162, né, que Chico Xavier trouxe pelo relato de Emmanuel. E ali chorando, ele vira para ela e diz: Abigail, está tudo terminado entre nós. E ela, por quê? E aí ela diz: Saulo, Saulo, não posso obrigar a desposar-me. Ser meu amigo, ser-te-ei eternamente grata aos dias felizes, nada direi, não direi nada a ninguém, voltarei para a minha cidade e não direi nada sobre meu irmão. Resignação, humildade, olha as virtudes, generosidade, compreensão, né? Um caminho reto. Mas o nosso Saulo, quanto orgulho! Não dava, né? Para se despir daquele homem, né? Garboso, materialmente bem-sucedido, ele diz: aceito o teu silêncio, adeus. Antes da confusão, ela pergunta então assim: então você me abandonas assim? O que fez meu irmão para você, né? Para ti, né? Era defensor do Nazareno. Galiel pede o corpo de Estevão para as orações necessárias, né, na casa do caminho, e o corpo é passado para Saulo. Saulo aceita. Abigail vai embora, adoece, e nós já estudamos bem o que acontece quando o nosso corpo sofre esses choques, né? Ele abala o nosso perispírito e logo adoecemos a nossa alma, o nosso espírito. E quem recebe toda essa carga é o corpo. Ruth e Zacarias nada ficaram sabendo. A moça ali doente, muito abatida, Saulo se afasta por 8 meses. Entristecido e mal, seu fanatismo aumenta e nunca atendeu aos recados de Zacarias. Era um egoísmo sufocante estar longe da noiva. Mas após 8 meses, arrependido, seu orgulho é vencido. Volta para Jope. Encontra a amada noiva muito doente dos pulmões. E aí, Abigail, além de não contar o ocorrido para todos, defendia o noivo, alegando que ele tinha muito trabalho, por isso que ele estava ausente. E nisso, nesses 8 meses, a nossa querida
Abigail encontra Ananias, sim, aquele que vai dar a visão a Paulo, né? E essa amizade fortalece. Gente, lembrando, eu sempre gosto de falar que Ananias teve a família dizimada por Saulo, né? Outra personagem para a gente falar aqui com o caminho reto voltado para o coração, para quando o nosso coração indica qual é o caminho certo, porque temos o DNA divino. Então, Abigail seguia as escrituras apresentadas por Ananias, foi o que fez a moça voltar a sorrir e fortaleceu a sua fé mesmo doente ali, né? Ela estudava, ela lia e finalmente o noivo veio e o reencontro aconteceu. Cheio de emoções e lágrimas. Quanto tempo perdido por causa do orgulho. Por que seu amor não falou mais alto? Era o pensamento da jovem. Mas estavam felizes, conversavam muito sobre o amor que nunca deixou de existir. Ela estava muito combalida e adoentada. Diz da sua enorme felicidade de poder revê-lo antes de sua partida desta vida, mas que infelizmente não poderão se casar. Ela em paz, sempre em paz, e lhe conta que isso se deve às visitas, a paz se deve às visitas que recebeu de um homem boníssimo, muito bom, chamado Ananias. Saulo não acredita que não haverá casamento, reafirma o compromisso. Teve, gente, ciúmes de Jesus, raiva de Ananias e pede para que ela abandone aquelas ideias cristãs. Abigail falava de almas que não morrem e são felizes. Muita coisa para o entendimento de quem foi criado ali dentro das leis de Moisés. Então, as primeiras lições da noiva ali foram de amor e de perdão. Ela diz: não podemos conceber o Criador como juiz, e sim como um pai. O egoísmo prejudica a saúde. O Cristo é vida e amor. Saulo é chamado, ele volta para casa, deixa lá, mas é chamado após alguns dias porque ela já agonizava. A noiva, nesse dia, diz ter sonhado com Estevão, que auxiliaria os dois e que a levaria para a vida espiritual. E afirma que Jesus diz ter muitas esperanças em Saulo. Gesiel comunica que estarão sempre apoiando Saulo nos planos mais altos. E então ela diz: estarei sempre junto a ti. E tranquilamente ela desencarna. Choro, comoção, e ali está a mãe adotiva dela, cobrindo de ela com aquelas rosas que ela tanto gostava de plantar no jardim. Uma cena muito bonita, muito tocante a leitura desse livro. Paulo decide perseguir os nazarenos e já vai atrás de Ananias, né? Quem mudou a esperança. E aí nós sabemos do caminho de Damasco, e aí ele escuta e vê Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela visão próxima, dá um tapa com luva de pelica nele. Na hora ele sente que a mudança se faz necessária, se dobra e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E aí nasce o cristão, como eu falei, esse nome ainda não existia, Paulo, né, de Tarso, que vai mudar o nome mais adiante, a quem nós devemos muito por todo o seu trabalho, por todos esses textos aqui. Devemos muito a Jesus, não vamos esquecer, e a Paulo, né? Na estrada de Damasco, a gente sabe que ele perde a visão ao ver Jesus, e aí ele acredita que se Jesus está ali, né, após a sua morte, serão uns anos, né, 2, 3 anos depois da morte de Jesus, ele, amada, também viveria, né? Ananias devolve a visão dele após 3 dias, lembra que Jesus pede, apresenta-lhe alguns registros e ainda fala muito da sua amada, que Abigail, ele sentiu que era um anjo exilado e que retornaria logo ao plano espiritual. Então a gente às vezes fica triste de um familiar jovem, né, que parte antes, né? Anjo, como ele diz aí, exilado, que retorna ao plano espiritual com os seus devidos trabalhos, porque a vida continua. Ananias fala que Abigail fez muitas preces para a conversão dele. Ele retorna, né, encontra Gamaliel, que orienta Saulo, e diz ter chegado à conclusão de que o evangelho de Jesus é a terra prometida. Era, né, como ele diz naquela época, e para nós hoje é a terra prometida, esse chão novo, essa semente que brota nosso coração. E nasce aqui Paulo de Tarso por conta da homenagem a Sérgio Paulo, né, que ajudou tanto Gesiel.
3 anos no deserto, a gente sabe que ele fica com Prisca e Áquila, por orientação de Gamaliel. A história é sobre Abigail, então a gente fala um pouquinho de Paulo, né? Saulo aprende a rezar, aquela mudança acontece porque ele acredita. Abigail vive, pois Jesus redivivo apareceu para ele. Volta do deserto, encontra Maria de Madalena, que conta muito sobre Jesus. Gamaliel, diante daquelas perseguições, né, ele também se afasta, já velhinho, orienta Saulo a dar um pequeno tempo na casa do pai, reencontra o pai, e o pai pede que ele renuncie o Nazareno, né? Porque a sinagoga foi uma vergonha para o pai, né? O pai acaba o expulsando de casa, mas dá algum dinheiro para ele. Pensa na noiva e na vida que teria junto, e isso entristece muito, até que um dia, até que um dia ele escuta, né, dela, temos a família espiritual, não desalentes. Quer dizer, nunca mais ele desanimou depois que ouviu as palavras dela. Então, os apelos íntimos dele traziam respostas da noiva amada. Um dia ela disse: reclama os companheiros nas edificações? Jesus não os teve. Os amados dormiam e Jesus rezava. Uns negaram, outros fugiram. Recorda a porta estreita do evangelho e caminha. Falamos muito nessa lição sobre o caminho da tal porta estreita, né? Esperanças novas bafejavam a alma de Saulo, de Paulo. Que fazer, então, para triunfar, né? E novamente a noiva dizia: Saulo, para a certeza da vitória do escambroso caminho, lembra-te que é preciso dar. Jesus deu-nos a compreensão nas nossas fraquezas para tolerarmos as fraquezas humanas. Era uma imensa ternura essas trocas. Aquela visão da noiva era muito importante, fortalecia ele, né? Começou a escrever para ouvi-la sempre e às vezes até vê-la. E Estevão também estava ali nesta parceria. E nesses registros ele começa a questionar, começa a catalogar esses encontros, né? Para depois escrever as cartas que nós também conhecíamos. E um dia ele diz: que fazer para atingir a compreensão perfeita de Jesus? E ela diz: ama. Num outro registro. Mas como Jesus aconselha o amor aos inimigos? Como a alma se elevará, né, desta forma? E ela diz: trabalha. Que providências adotar contra o desânimo? Ah, esse nosso caminho, né, irmãos? Quantas situações de desânimo, e ele diz: espera. Como conciliar as lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Falamos do Evangelho no lar a semana passada. Se os nossos parentes são indiferentes, a gente deve o quê? Perdoar e insistir. Ele diz: perdoa a indiferença desses irmãos. Então, ela sempre esteve ali de mãos dadas. Teve todo o apoio da amada e de Estevão. Espíritos que ajudam, que nos apoiam na jornada. Nós também temos esses irmãos. Ambos regressaram para ajudar e animar o coração deste irmão, assim como nós temos essa fortaleza no nosso dia a dia. Ninguém será abandonado. Saulo renascia como Paulo. Era o reinício de uma jornada onde ele aprendia que devia o amor, o trabalho, a esperança e o perdão são os nossos ingredientes. Já fizemos uma palestra dessa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Essa é a solução dos nossos problemas. Todas a solução dos nossos problemas estão nessas palavrinhas. Solução para o caminho reto. Paulo esperou. Mais 3 anos se passaram e mais tarde se lançou numa longa jornada de evangelização e liberdade ao cristianismo, essas viagens todas que tiraram as cartas que tão bem conhecemos. Foi preso, apedrejado, açoitado, e com 64 anos é executado por mandato, no mandato, né, de Nero. E recebe Ananias, o recebe no plano maior. Embaixo de uma árvore, já contei, ele vê que a visão está turva, perturbada, é Ananias que o faz enxergar mais claramente. Reencontra seu querido professor Gamaliel. Todos lhe beijam as mãos rejuvenescidas, né? Acordamos mais novos, né? Rejuvenescidos no plano maior. E perguntam qual é o desejo dele. E ele diz que é conhecer, quer voltar a Jerusalém.
e volta. Em todos os caminhos eles encontravam emissários do Cristo. Ele via os espíritos lá auxiliando aquele povo, alegria na cidade, reuniram-se lá no cimo do Calvário, onde Jesus foi e cantaram. Lembrou os erros do passado e levou o pensamento de perdão e gratidão a Jesus. Quando esse céu se abre, né? Se abriu antes aqui, se abre para ele e ele vê quem? Jesus, a amada Abigail e o querido Estevão vindo ao seu encontro. O mestre sorri para ele e diz: Sim, Paulo, sê feliz. Venha agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Olha quem desce para resgatar o nosso querido Saulo. É uma história de Abigail para mostrar o caminho que essa irmã fez, sendo justa, generosa, solidária, ódio nenhum pela morte do irmão. Estevão, a mesma coisa, compreendemos que é o nosso caminho. Então, eu falei que no livro Caminho Reto tem vários temas para a gente tratar, né? O dever, a renúncia, o egoísmo, que será a pauta das nossas próximas reuniões. Todos os itens do livro O Caminho Reto. Vale muito a pena a gente sempre buscar, né? Que mesmo ela não tendo conhecimento do Cristo, o seu coração, que já teve outras vidas e outras encarnações, sabia o que era o amor ao próximo, o que era o perdão, o que era o trabalho, enfim, o que era o caminho reto. E que assim seja, graças a Deus. Peço desculpa pelos errinhos, porque estou cobrindo o querido Jorge, que teve uma situação essa semana, e graças a Deus que assim seja. Mais uma noite abençoada de estudos. Beijos. Gravei.